Olá! Boa noite! Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Então, estamos aqui eu, Karen Antunes e a doutora Juliana Sacramento. Eu que estou aqui no Paraná, né, em Cornélio Procópio, e a Juliana em Goiânia, Goiás, né? Você é Correto. isso mesmo. E nós fazemos parte do mesmo grupo, né? De odontologia miofuncional. Eu gostaria de apresentar a doutora Juliana, que é muita alegria que ela me aceitou esse convite. A doutora Juliana está escrevendo um artigo sobre TDAH e respiração e a relação com o respirador bucal. Eu gostaria de te dar as boas-vindas, Ju. Muito obrigada, viu, por você ter aceitado o convite. Obrigada a você. Então, nós nos conhecemos, né, em 2018, quando eu saí daqui do Paraná e fui fazer um curso lá em Goiânia, com o doutor Antônio, na clínica dele, um curso VIP, e ali eu fiz muitas amizades, muito amizades preciosas, e uma delas foi a amizade com a doutora Juliana, né? Então, nós trocamos muitas ideias, e ela é ortodontista e trabalha com ortodontia miofuncional, né, doutora? Pode falar aí, Sim, Ju. Eu vou ter que falar, Juliana. Conta um pouquinho sim, de foi. você. Então, eu sou ortodontista, finalizei um curso em 2016 e em 2017 eu conheci a ortodontia miofuncional através do Dr. Antônio no congresso que tem aqui em Goiânia. Aí eu conheci ele nesse congresso, assisti a palestra dele e fui fazer o curso na clínica dele. A partir daí eu me apaixonei pela proposta da ortodontia miofuncional e nunca mais parei. Interessante, é uma odontopediatra que também seguiu uma trajetória de se apaixonar pela ortodontia miofuncional, e você como ortodontista começou um pouco antes, né, em 2016, eu comecei em 2018, e a partir do momento que a gente conhece, né, a metodologia, a gente conhece o doutor Antônio, realmente muda a maneira da gente ver a odontologia. Né? A gente começa a se apaixonar novamente pela essa odontologia que cuida do dono do dente, né, Ju? Que não está só Justamente. centrada na dentição, na cárie, no buraquinho, mas a gente começa a ver esse indivíduo como um todo, e isso faz uma diferença tremenda nas nossas vidas, né? Com certeza. E eu busquei, e nesse congresso, né, eu estava buscando um tratamento para mim, Sim. porque eu percebia que as disfunções já vinham me trazendo muitas consequências, mas os profissionais que eu tinha buscado não estavam me dando o resultado que eu esperava. Sim. Era uma melhora, mas não era significativa para mim. Aí, nesse congresso, eu fui atrás de algo para solucionar. Foi na palestra do Dr. Antônio que aí eu descobri tudo que estava relacionado com tudo que eu estava passando. Então, eu fui a minha primeira paciente. Isso faz toda a diferença, porque a gente começa na prática sentir a diferença do que é nós começarmos a pensar um pouquinho mais sobre essa respiração 100% pelo nariz, dormindo melhor, né, e melhorando toda essa condição que é o miofuncional. Que ótimo! Isso dá muito mais segurança. E, pessoal, a Juliana é muito estudiosa, ela é um exemplo nos grupos, ela é a primeira a responder com grande consciência, porque ela teve uma dedicação de fazer um estágio, né, muito apurado, mensal. Então, a dedicação é ouro, né? A dedicação e a repetição é ouro. Ela pegou o mestre e acompanhou ele por anos a fio ali, assistindo de novo os cursos, refazendo. Então, foi assim, algo muito, muito intenso. Então, a Ju tem essa ortodontia miofuncional de maneira, primeiro pela dedicação, né? Porque você estuda, e outra porque você vivenciou ali a prática clínica do dia a dia de uma maneira muito personalizada, né? Sim, eu após o primeiro curso, eu consegui participar dos outros que tiveram também na clínica do Dr. Antônio. E toda semana eu ficava um dia todo lá na clínica dele, acompanhando os atendimentos dele para aprender cada vez mais. E foi, assim, uma experiência indescritível.
E eu acho que é Valeu interessante muito. que hoje a Juliana está escrevendo um artigo justamente sobre o tema da nossa live, e o que a gente tem assim crescido muito, né, como profissionais é poder estar no grupo dos extraordinários, trocando ideia com colegas com alta performance, né, e tendo todo o respaldo da editora Conceito na pessoa da Marta. Então a gente está aí trabalhando com uma equipe intensa, né, para a gente poder levar informação e tornar essa ortodontia miofuncional muito mais abrangente, sob o ponto de vista das pessoas, chegar assim no coração da pessoa que está lá em casa e poder traduzir isso em qualidade de vida, como também os nossos colegas, os nossos amigos, né, poder conhecer um pouquinho dessa ortodontia que não está só ligado com o alinhamento de dentes, é muito mais que isso. E hoje o nosso tema é a relação do TDAH, e vamos explicar um pouquinho, Ju, o que é essa sigla, para que as pessoas possam se identificar e descobrir um pouquinho se conhecem alguém ou já ouviram falar a respeito desse transtorno. Então, o artigo que eu estou escrevendo juntamente com a Deise e com a Mônica, do nosso grupo de extraordinários, eu dei essa ideia desse tema por a gente apresentar, porque quase ninguém conhece essa relação do respirador bucal com TDAH, que significa transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Sim. Então, aí nós escolhemos esse tema por isso, para a gente poder levar informações que eu percebo que as pessoas desconhecem, entendeu? Então, assim, normalmente quando chega o paciente para mim, que eu vou fazer aquela anamnese, saber a história de vida do paciente, então eu descubro que a criança tem algum transtorno. Pode ser só o déficit de atenção, mas pode ter com a hiperatividade associada. Sim. Então, aí eu vou explicar para a mãe sobre também como que a respiração influencia nesse diagnóstico. Aí eu começo a contar. E a mãe, a partir do que eu vou falando, a mãe já vai observando que aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou relatando, tem muito a ver com o que ela percebe. Mas nunca ninguém tinha falado. É sempre o que eu escuto. Nunca ninguém me falou isso, nunca ninguém me ofereceu uma proposta para que eu pudesse fazer com aquela criança. Está melhorando essa parte. É só mais busca de alternativas mais integrativas que é normalmente na área da aromoterapia, dos florais quânticos, da suplementação, da ortomolecular. Então, é isso que eu vejo as pessoas buscando mais. Sim. Mas tratar a respiração, que é muito importante para essa criança, eu não vejo ninguém buscando isso. Isso. O que é interessante? A gente entender assim, que quando uma mãe percebe algumas características na criança, normalmente quem identificou pode ter sido o professor, não é mesmo, Ju? Pode ter sido um neuropediatra que ela consultou. Então, a identificação e o diagnóstico dessa criança, ele vem através desses profissionais correlacionados. Pediatra, odontopediatra, quem mais? O professor, odontopediatra não, perdão. O professor, né? São todos profissionais que trazem à luz aquelas características que a mãe descreve, né, e começa a fazer o diagnóstico. E a questão que a Ju traz aí é justamente como essa criança está sendo vista sobre um outro ângulo, né, que cabe ao dentista ter essa maturidade. Né, através de características que quando a gente faz um exame, a gente pode fazer um levantamento e talvez também através da entrevista, e eu acho que é legal hoje a gente entrar nesse assunto aí. Mas praticamente, então, são esses os profissionais, as pessoas que fazem o diagnóstico de um TDAH, é isso, né, Ju? Sim, normalmente, igual você descreveu, são os professores que observam que essa criança está na escola agitada demais ou desatenta demais nas suas atividades diárias. E a mãe também em casa percebe isso. Então, eles procuram o médico
ou um psicólogo, que também existe alguns tipos de testes que o psicólogo também faz para estar vendo como que seria o melhor jeito de tratar essa criança, entendeu? Mas o dentista ainda não é tão procurado para fazer a avaliação da parte respiratória desta criança. Sim. E Ju, assim, nesse sentido, o que a gente poderia alertar? Porque, assim, chegou na nossa cadeira uma criança, vamos descrever um caso clínico, né? Com um queixinho muito para trás, com uma mordidinha profunda, com um espaço bucal aéreo muito reduzido, e com recorrentes quadros de rinite, sinusite, uma hora inflama a gargantinha, narizinho sempre trancado, e características faciais que a gente vai identificando, essa correlação do foco, da atenção também com a parte respiratória. Eu acho que é legal a gente entender que as neurociências, elas vieram trazer o advento, e aí que a gente entra lá, né, a odontologia do século XXI, né, Ju? É mais ou menos isso. O que mudou no século XXI? Nós estamos no século do cérebro, né? Em que você consegue fazer um exame do crânio, da cabeça, e saber que pontos que estão atingidos dentro daquele processo. E saber que, de repente, a respiração vai interferir em tudo isso. Então, a gente não está falando de uma logística de maneira empírica, né? Vamos dizer assim, o respirador bucal está ligado com o TDAH? Não, existem trabalhos científicos, existem exames de imagem que comprovam a correlação entre as áreas do cérebro cerebral que tem esse processo, que trabalha essa questão, e como que a gente pode impactar para que essa disfunção volte a ter uma melhora nesse quadro, né? Quer dizer, a gente possa melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, e por isso que a gente vai trabalhando sempre com essa grande possibilidade que é a ortodontia miofuncional. É realmente alimentar essa pessoa com a base da célula que a gente fala tanto dentro dos extraordinários, né? Vamos contextualizando isso para esse respirador, Ju. Me ajuda aí, vamos lá. Sim, nos trabalhos que eu tenho lido, começaram a identificar que o respirador bucal e o TDAH têm características comportamentais muito semelhantes. Sim. Que é a desatenção, a falta de concentração e foco, a dificuldade de aprender. Então, essas características estão relacionadas com os dois. Então, por isso que eu digo, quando a criança é diagnosticada com TDAH lá no médico, ela deveria ser orientada a passar pelo dentista para ele avaliar essa parte, porque justamente isso, as características comportamentais das duas síndromes se relacionam. Sim. O respirador bucal, ele tem uma dificuldade de respirar pelo nariz. Ou ele usa muito a boca, ou ele usa ambos, nariz e boca, que a gente chama de respiração mista. E isso diminui a oxigenação cerebral. E no que diminui a oxigenação cerebral, a criança não vai conseguir fazer da maneira correta as suas atividades diárias. Alguma coisa vai sofrer as consequências dessa falta de oxigenação. O que foi relacionado ao TDAH é que ele é um distúrbio cerebral que afeta a região frontal, que está relacionada à parte comportamental. Então, se a criança é respiradora bucal e estiver afetando a falta de oxigenação nessa região, então ela vai ter essas características. Sim. E no caso, as características, né, justamente que a gente vai ver são posturais, são qual a capacidade dessa língua se manter realmente com a bem no palato e manter esses lábios fechados. Então, às vezes, a gente acaba
passando perto de um respirador bucal e tolerando aquela situação de maneira que ela é silenciosa. A pessoa nem percebe que a criança está com os lábios entreabertos por horas a fio. A boca está assim. E o ar está entrando de maneira incorreta. E vai faltar oxigênio. E isso tudo está assim, diante dos nossos olhos. Nós estamos passando por essa situação, correndo atrás de uma solução e muitas vezes não estamos percebendo que ela está diante dos nossos olhos, né? E eu acho que discutir isso aberto numa live é essa grande oportunidade que a gente tem de associar toda essa situação com a busca por algo que a pessoa vai ter ganhos, né? Então, fechou os lábios, oxigênio entrou pelo nariz, foi para os pulmões, melhorou a taxa de oxigenação sistêmica, que vai chegar a nível cerebral e vai melhorar essas sinapses, né? E aí a criança vai tendo uma neuroplasticidade positiva, ou seja, características que ela precisa ter para o aprendizado também, né, Ju? Ou seja, tem que ter oxigênio. O oxigênio é a vida. Hoje, com a pandemia, a gente viu, né, que todo mundo sabe. Os pacientes se perguntam, quanto tem que ser a oximetria? A pessoa sabe, ela sabe que tem que estar acima de 93. Então, hoje, estamos todos nós entendendo que oxigênio é vida, que oxigênio traz a possibilidade de uma melhor imunidade. Então, as pessoas estão um pouco mais conscientes, talvez não o suficiente ainda, mas elas entendem que a base da vida é a respiração, né? E nós estamos aqui para trabalhar esse tema. Sim, justamente. A respiração pelo nariz é muito importante para a atividade do seu organismo da forma correta, como você disse. Porque respirando pelo nariz, esse ar vai entrar na quantidade correta, vai oxigenar o nosso corpo todo e vai fazer ele funcionar da maneira correta. Porque sem oxigênio, os nossos órgãos vão ficar deficientes e não vai trabalhar dessa maneira. Então, assim, além dessas características que eu falei, que são semelhantes entre o respirador bucal e o TDAH, o respirador bucal ainda tem alterações maiores, né, que a gente percebe, tanto no desenvolvimento da face, mordida errada, vários tipos de mordida que a gente fala, mordida cruzada, mordida aberta, mordida profunda, falta de espaço, que aí os dentes ficam bem tortinho, né? Então, assim, a gente vê essas características de desvio na postura, e tudo a gente vai percebendo. Então, o dentista, ele vai observar essas características, se está acontecendo na criança. Se além da que foi detectada no médico, que são as comportamentais, se a gente também observa. Porque eu falo assim, a boca nos conta muita coisa. Uhum, isso mesmo. Quando a gente mostra a nossa boca, a gente está contando muito. Então, a gente sabe, através da sua boca, a gente sabe se você está respirando bem, se você está engolindo da forma correta, se a sua língua está na posição certa. Então, se essas funções da boca estiverem alteradas, você não consegue respirar bem pelo nariz. Então, você perde toda essa capacidade de oxigenação do seu corpo. E o diagnóstico, então, ele acontece de duas maneiras, né? Através de um exame clínico, da entrevista, do exame, vamos dizer assim, físico. Ele acontece através de exames de imagem, né, Ju? Que a gente pede. Então, tudo vai fechando e vai se alinhavando. Os exames de imagem, que são as radiografias, as fotos, a documentação do próprio paciente, né? Isso vai se colocando dentro de um panorama que você vai tendo ferramentas para fazer com que essa pessoa comece a ter o estímulo certo para ativar essa melhora na qualidade de vida, que o foco não é na doença. O foco é na saúde, né? Então, a gente não se fecha na doença. A gente se fecha na oportunidade de otimizar uma saúde plena. Todos nós nascemos para sermos saudáveis e precisamos entender o que está acontecendo com a gente para que a gente possa tomar as melhores escolhas. Quanto mais cedo começa, mais fácil é atingir essa qualidade de vida, mas sempre é tempo.
a qualquer Sim. idade, até na terceira idade. Dá para a gente começar a cuidar da saúde bucal, da respiração, do sono e do ronco, né? Sim. E uma coisa muito importante que precisamos alertar é que a respiração errada afeta o nosso sono. O nosso sono é muito prejudicado por respirarmos da forma errada. Nós não conseguimos entrar na fase do sono, que é a fase reparadora. Então, nós temos microdespertares ao longo desse sono. Aparentemente, achamos que dormimos bem, mas não acontece isso, porque são microdespertares que a pessoa não se desperta para isso, não se atenta que isso está acontecendo. Então, não ocorre a produção correta hormonal, o seu corpo não é reparado da forma correta, porque cada órgão vai ser reparado durante esse estágio do sono. Verdade. Então, nós precisamos dormir bem. A gente, por exemplo, se nós vivermos 90 anos, 30, a gente passa dormindo. Então, eu comento com os pacientes, se Deus, né, esse Deus maravilhoso que fez toda essa natureza, tivesse falado assim para a gente ficar descansando 1/3 da vida, ele não deixaria tanto tempo assim se não fosse um momento de tão importância, né? Então, a gente tem na fase do sono, REM, na fase 3, começa toda a produção neuroendócrina. Na fase do movimento dos olhos, vem toda essa organização cerebral, que no caso, né, do respirador bucal ou do TDAH, ele vai precisar dessa varredura para poder ele ter realmente uma limpeza. É como se fosse uma drenagem, é uma verdadeira drenagem que acontece no nosso cérebro. E, assim, por isso, Ju, que eu fico entusiasmada de trabalhar com a ortodontia miofuncional. A gente precisa estudar muito, mas é algo que começa como se fosse um quebra-cabeça na vida profissional da gente. A gente vai colocando uma peça aqui, por exemplo, a Ju trabalha às vezes com outras terapias. Você vai pondo todas elas num quebra-cabeça e quando você vê, fala, puxa, montou. O que monta? Monta naquele quebra-cabeça a oportunidade de oferecer saúde para as pessoas, né? Então, no sono, é realmente um segredinho importante. Com a pandemia, Ju, o que tem acontecido com o sono das pessoas? Né? Então, a gente tem situações que as pessoas estão dormindo muito mais tarde, tem a questão do ranger dos dentes que está associado com uma noite de sono interrompida, que é o bruxismo. Tudo isso, se a pessoa for colhendo as informações da primeira infância de uma criança com diagnóstico de TDAH, certamente vai ter, nesse binômio saúde e doença, umas noites de sono que foram perdidas horas a fio, e isso pode ter impactado, isso está bem consolidado na literatura também, a correlação entre a neuroinflamação e os problemas que podem ser diversos, né? Já correlacionaram com o autismo, com o Alzheimer, e possivelmente tenha uma correlação muito direta, então, com o TDAH, que são transtornos também ligados com a parte neural, com a parte cerebral, né? E que aí a gente vai resgatando com tudo aquilo que a gente tem para recuperar aquilo que a gente pode ter perdido ao longo do tempo, né? Então, isso aí é muito importante. Tem que ser levado com uma seriedade muito grande, né? Sim, com certeza. Então, os pais têm que começar a observar essas crianças que foram diagnosticadas com TDAH, no caso, aspectos do sono, aspectos comportamentais, tudo correlacionado, fazer o tratamento da respiração, que é muito importante para ajudar que essa criança tenha mais qualidade de vida. Algumas crianças vão responder super bem a esse tratamento, porque aí o diagnóstico era como respirador bucal, não como TDAH. Porque alguns estudos já mostraram que 30% das crianças diagnosticadas, apenas 5% tem realmente o TDAH. Então, são várias crianças que estão tendo um diagnóstico que deveria ser de respirador bucal. E quando esse diagnóstico não é feito rapidamente, for demorado, então isso leva a prejuízos
para a criança, porque ela não vai desenvolver da maneira correta. Entendeu? Então, quanto mais cedo esse pai for orientado da maneira correta, de ir no médico, faz lá a consulta, já tem um diagnóstico. Dali vai no dentista, faz outro diagnóstico, para juntar as duas peças e trabalhar todo mundo junto. Isso mesmo. Até teve uma colega nossa, né, que no grupo fez uma colocação de como se processa o aprendizado para as crianças que são sinestésicas, né? Então, a gente também entender que o aprendizado se dá pelo auditivo, o aprendizado se dá pelo visual, e existem algumas crianças também, elas aprendem através do movimento, através da interação com o conteúdo. Então, a gente também precisa entender da neurociência sobre o ponto de vista do estímulo. Como eu posso estimular uma pessoa que gosta mais de tato, de contato, que é puro movimento, está conversando e ela está, né, se movimentando. Como eu posso ensinar essa pessoa? Né? Porque pode ter aí professores assistindo e tudo mais. Então, assim, ninguém está falando. Nós temos várias realidades dentro de um processo educativo, né? Mas a gente também tem várias pessoas, né? Várias cores, várias pessoas de maneiras diferentes, que entendem o mundo de maneira diferente. E isso tem que ser levado em consideração algumas vezes. Ninguém está falando em diagnóstico, nós estamos falando só em habilidades. Né? Então, como eu percebo e eu otimizo as pessoas para elas darem o melhor delas dentro do que elas são boas. Entende? Então, acho que cada pessoa ela tem um jeito de aprender diferente também. Né? Eu agradeço muito a Luciana, que colocou para nós no grupo é outro grupo que a gente tem também muito querido, das nossas amigas, que a gente faz lives juntas aí, mas ela colocou essa interação conosco e eu agradeço muito a participação dela sobre esse ponto de vista, que é um alerta, né, para nós que estamos ali no dia a dia. Se eu vou fazer mesmo uma consulta miofuncional com o sinestésico, eu preciso movimentar, senão a consulta vai ser extremamente chata para ele se eu ficar só falando e pedindo para ele fazer coisas. Ele precisa interagir, precisa brincar, né, para que aquilo se torne interessante para a criança. E nós temos que chegar no mundo e não fazer com que as pessoas se modem a nós também, né? Tem um pouco disso. Então, de fazer essas pequenas descobertas, parece que dá o eureka. Fala, puxa, ela aprende desse jeito? Se eu estudar história com meu filho, fazendo ele entrar dentro do navio e vamos dizer assim, percorrer lá a costa brasileira, ele entende e fala assim, puxa mãe, agora eu entendi. Né? Tem hora que é assim que o aprendizado se dá. E aí tudo isso também tem a ver com a pessoa, né? Com a pessoa, com o ser humano. Né? Verdade. E isso que você diz não tem a ver com inteligência. Isso. É só a maneira da criança aprender que é diferente. Nós não aprendemos igualmente, todo mundo sentadinho na cadeira, assistindo a aula, todo mundo aprende dessa maneira. Cada um tem o seu jeitinho, entendeu? Então, não quer dizer que a criança não seja inteligente. Ela só tem uma maneira de aprender diferente. E o que acontece com o TDAH, com o respirador bucal em sala de aula? Ele precisa se movimentar porque essa movimentação melhora a oxigenação dele. Então, ele não consegue ficar quieto, ele não consegue ficar parado. Por isso que falam que ele é hiperativo, por esse motivo, porque a movimentação faz melhorar a oxigenação dele. E se ele ficar quieto, ele perde essa oxigenação, ele vai tipo, querendo dormir, vai ficando apático. Então, é isso que acontece. Então, isso a gente também tem que estar atento. Isso. Ju do céu, mas é assim, eu acho que essa questão é assim, maravilhosa, que a gente possa levar esperança para as pessoas, que a gente possa investir mais tempo na qualidade, né, das nossas consultas, conversando com as famílias, para poder conseguir impactar nas vidas. Foi nos dada a missão de sermos cirurgiões dentistas ou médicos orofaciais, mas com grande missão, a gente precisa assumir isso, entendendo como missão mesmo, porque precisa estudar, precisa gostar, precisa olhar para as pessoas nos olhos, não é sentar na cadeira e abrir a boca, né? Precisa ouvir histórias e se apaixonar pelas pessoas a partir das histórias delas, né? E a partir dali começar uma história de vida.
entender que, às vezes, olhando para aquela pessoa, você sabe daqui 3 meses que ela vai ser uma outra pessoa. A postura vai ser melhor, vai ter um brilho nos olhos diferente, ela vai ter uma relação familiar mais harmoniosa, porque, às vezes, um comportamento mais agressivo, às vezes é uma noite de sono mal dormida, com neuroinflamação, com dificuldades extremas, e que aquele ser humano que está ali, ele precisa de ajuda. Né? Por isso que o nosso compromisso, né, com o doutor é estudar, estudar e estudar. E isso nós gostamos, né? Porque a gente busca. Eu acho que tem pessoas que têm um espírito buscador, né? Um buscar o entendimento e trazer para a vida. Que nem a Juliana começou a live falando. A primeira paciente fui eu. Eu fui buscar a minha própria ajuda, né? Que você buscou no miofuncional. Então, não pense as pessoas, mesmo a gente estudando, a gente precisa caminhar, fazer várias coisas para nos ajudar também. Né? Então, dormir com o TMJ à noite, porque se eu tenho, Juliana, as fotos de 2018 para trás, e eu mudei um pouco, eu não mudei, depois eu vou até compartilhar mais no grupo depois as minhas fotos, como mudaram a partir do momento que eu entrei com o miofuncional. Eu senti diferença em mim também. Né, por ser, eu chupei chupeta quando criança, eu com uma respiradora bucal, e a odontologia miofuncional também me ajudou. Não sei qual foi o enfoque seu, mas me ajudou também sobre o ponto de vista. Eu percebi, né, que formou mais um pouquinho de lábio superior. Eu digo assim, você ganha uma harmonização facial de graça com ortodontia miofuncional, né? Então vai ajudando, é lento, mas você vai vendo que o rosto vai mudando. E depois eu vou compartilhar uma hora com vocês. Eu era mais magrinha, hoje eu tô um pouquinho mais assim, com peso mais, mas tudo bem. E as coisas vão mudando, né? Então, acho que a gente precisa primeiro se cuidar. Dentro do TDAH, se você quiser colocar mais algum alerta, alguma dica para os pais, né? Para que a gente possa fechar, ou até mesmo sobre essa questão de como que a odontologia miofuncional ajuda as pessoas da nossa família, né? Pode ficar à vontade. Então, a odontologia miofuncional, ela está presente para fazer o quê? O objetivo dela é tratar a respiração. E através da respiração, a gente ganha vários benefícios. Sim. É esse o principal. Então, nós ganhamos qualidade de vida, qualidade de sono, a pele melhora, os olhos melhoram, aquele cansaço, aquela falta de vontade, tudo vai embora. Você vira realmente, mês a mês, outra pessoa. É incrível como é tão rápido. E nas crianças é bem mais rápido. Bem mais rápido do que nos adultos. Mas a gente consegue, em todas as idades, a gente consegue restabelecer essa respiração e ganhar os benefícios. Porque o que é importante a gente ressaltar que odontologia miofuncional não é uso de um aparelho. O aparelho ele é uma ferramenta do tratamento, mas na verdade é um tratamento integral que faz parte de um sistema, né? E esse sistema tem uma metodologia e a gente complementa com outras práticas dentro da clínica para atingir o objetivo que é o equilíbrio, né, do ser e a fisiologia em harmonia. Esse eu acho que é o objetivo, né? Fazer com que o oxigênio e a glicose cheguem na unidade básica da vida, que é a célula. A membrana celular tem uma informação muito particular, e quando a gente consegue entregar para essa membrana celular aquela informação que ela precisa, a gente começa a ter uma vida melhor, né? Com mais qualidade de vida. E fazer a verdadeira prevenção, né? Porque prevenção não é ficar procurando a doença, é você oferecer algo melhor para a pessoa, né? Sim, descobrir aonde está a disfunção para tratar a disfunção, que é a causa do seu problema, e não ficar remediando com outras formas, tentando só tampar os sintomas que a gente tem. E a odontologia miofuncional nos trouxe esse benefício, que é tratar a causa do problema.
Como não se apaixonar? Não tem jeito. Não tem jeito. Ju, eu acho assim, muito obrigado. A gente marcou a live sem imaginar que era um feriadão, né? A gente marcou aqui 2 quarta-feiras. Eu falei, tá bom. E caiu no feriado. E a gente, ó, isso que faz a diferença. Você se compromete e cumpre aquilo que você faz e atinge a meta. Te agradeço de coração, que a gente possa levar esperança para as pessoas e um caminho para buscar mais saúde. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. Gostei muito do nosso bate-papo. E qualquer pessoa que tiver dúvida, pode entrar por direct, perguntar para a gente, que a gente está à disposição para tirar todas as dúvidas. Vamos combinar mais aí, hein? Graças a Deus, a Ju eu conheço presencialmente. Algumas amigas é só online. Mas espera passar tudo isso que a gente vai se encontrar. Se Deus quiser. Com certeza. Tchau. Deus abençoe, viu? Obrigado. Amém. Você também.